Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 11, versículo 19. Abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19. Os irmãos só me acompanhem no olhar, na leitura. Nós vamos meditar nessas palavras ditas há muitos anos atrás, mas que permanecem. E ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escreve-as nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas, para que se multiplique os vossos dias, e os dias dos vossos filhos, na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos, e vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, também o Senhor diante de vós lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que... Vamos lá, igreja. Todo lugar que... Desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, todos, ninguém Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Podem se sentar. O tema aqui, na exortação feita, é os benefícios da obediência. A palavra de Deus nos conclama a nós, pais, mães, que já somos pais, mães que serão, de Jauã e Jéssica, amém? Virão, Everton e Thalita, estão aí nascendo, e quando, pela graça de Deus, nós temos esta dádiva de filhos, há uma incumbência intransferível de Deus aos pais, intransferível aos pais que são conscientes que filho é bênção de Deus. Os homens que são sábios enchem de filhos as suas aljavas, diz o salmista, porque filho é bênção de Deus, filha é bênção de Deus. Acontecem problemas, desvios, mas pai e mãe que servem ao Senhor nunca desistirão de interceder pelos seus filhos junto a Deus.
O filho pode escapar de perto de pai e mãe, jamais escaparão da oração de um pai e de uma mãe. Jamais. A incumbência que a Bíblia nos fala desde sempre é que nós, versículo 19, temos essa incumbência de ensinar, é o que começa a falar o versículo 19 da nossa leitura. E ensinai os vossos filhos. O ensinamento, irmão, é uma grande responsabilidade para quem ensina e para quem aprende. Criança não tem leitura, criança não tem a desenvoltura de um pai e de uma mãe adulto. Criança aprende com exemplos, criança aprende vendo, criança aprende repetindo o que vê em casa. Quando você vê alguém, irmãos, que se preocupa em ensinar, as crianças são ensinadas e refletem na escola, na sociedade e na igreja o que o pai e a mãe estão com sacrifício ensinando. O ensinamento não vem de poder aquisitivo, porque assim, se assim fora, pobres não educariam seus filhos. E hoje tem pessoas que são pobres financeiramente, mas ricos em ensinamento aos filhos. Filhos que foram educados, ensinados, em primeiro lugar, a adorar a Deus sobre todas as coisas. Confiar que além de pai e mãe, nós temos um pai que está no céu e cuida de cada um de nós. E por ordem deste pai, devemos obedecer certas diretrizes estabelecidas não pelo homem, não pela mulher que é o pai e mãe, mas estabelecida por Deus nas Sagradas Escrituras. E a palavra está: ensinai o quê? A vossos filhos. A palavra ensinar, ela tem vários significados, entre eles, instrução. Os filhos devam ser instruídos. O ensinamento também é uma transmissão de conhecimentos, transmissão que vem de pessoas para pessoa, de geração para geração. Os irmãos notem bem que nos nossos dias, nós aqui no Brasil estamos vivendo uma realidade tenebrosa, onde hoje, na escola bíblica dominical, o nosso irmão, o nosso professor que estava aqui, nosso irmão, cooperador cristiano, falava de uma instrução que foi dada à sua filha, e não foi ele. Foi isso, né, irmão Cristiano? E não foi ele que instruiu. Erroneamente estão tentando instruir os nossos filhos, colocar na cabeça dos nossos filhos o que não é uma realidade para nós, mas aos pais que são crentes, que temem ao Senhor. É o Senhor que guarda, é o Senhor que ajuda, é o Senhor que orienta, é o Senhor que dá sabedoria aos nossos filhos, através do quê? Dos nossos exemplos, ensinamentos e instruções. Ensinar quer dizer instruir, quer dizer transmitir conhecimento. Quando você tem um conhecimento, você transmite, e tem tempo para a criança aprender. Voltamos a falar com o exemplo do pai e da mãe. Toma cuidado com o tom da sua conversa diante dos seus filhos. Os seus filhos devem escutar algumas conversas suas. Marido e mulher não devem conversar algumas coisas na presença dos filhos. Para isso que as nossas casas têm portas. Há momento que o marido precisa fechar a porta, ele, a esposa, e conversar baixinho e não deixar que as crianças ouçam, porque não é momento deles aprenderem aquilo, não é momento deles verem aquilo. Irmão, na mesa do almoço e do jantar, tente ser, na maioria das vezes, aquilo que o Senhor sempre te instruiu.
temor a Ele, ensinamento às crianças e disciplina. Educação um com o outro, sem aumento de tom de voz, sem palavrões, porque na casa de um crente há ações de graça, há glorificação, há hino espiritual, há versículo bíblico na porta, na parede, na Bíblia, na boca do pai e da mãe, tem instrução jorrando como uma mina de água viva e cristalina para as crianças aprenderem. Ensinar é educar. As crianças não são educadas nas escolas, nas igrejas, na casa de parentes, não. As crianças são educadas em casa. Educadas a saber comer, levantar, assentar, passar. O meu pai desde pequeno me ensinou na sua limitação, porque meu pai conseguia desenhar o seu nome, ele não sabia escrever, mas eu estou aqui para a glória de Deus, e porque um dia ele me ensinou a ser homem. As irmãs têm as suas filhas aqui, seus filhos aqui, porque as irmãs ensinaram suas filhas a serem mulheres, os seus filhos a serem homens. Para quê? Para a glória de Deus. Educação é responsabilidade de pai e de mãe. Educados, saber respeitar os mais velhos. Eu não tenho vergonha de beijar a mão da minha mãe, quando eu chego até perto dela, até hoje. Meu pai já não tem mais condição, porque está na glória, mas um dia eu estarei com ele. Sou do tempo em que antes de sair, em qualquer momento que falar com pai e com mãe, eu peço a bênção. Bênção, pai. Bênção, mãe. E a resposta era: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Transmissão do poder de Deus. Não é maldição, porque essa criança é isso, porque essa criança é aquilo. Deus te abençoe. Eu pedi e peço bênção para o meu pai e para minha mãe. Jamais, quando pai e mãe estavam conversando com alguém estranho na sala, eu passava entre os dois que estavam conversando. Jamais. E quando precisava, eu pedia licença. Com licença, pai. Com licença, mãe. E atravessava o meio da conversa. Porque fui ensinado. Ter higiene pessoal. Ter higiene e educação na mesa do almoço, na mesa do jantar. Família, irmãos, se reúne nas refeições. Refeições na Bíblia são sagradas. Hora do almoço, do jantar e do café é hora da família se reunir. Não é hora de um estar com o prato no quarto, na sala ou lá na área. É hora de se reunir antes da alimentação. Agradecer aquele que deu o alimento. Sempre educa o teu filho e a tua filha. Isso é ensinar. Outra palavra que está embutida no ensinar é treinar. É o treinamento que a criança tem em casa que vai fazer dele um homem agradável, uma mulher agradável, porque uma pessoa mal educada, um homem mal educado, uma mulher mal educada não é bem-vinda em nenhum lugar. E com Deus está a sabedoria, com Deus está a inteligência. Ele é a raiz de todo o saber. A nós cabe ensinar. E ensinar está imbuído a palavra treinar. As crianças devem ser treinadas pelos pais. Fazendo uma coisa errada, o pai e a mãe corrigem. Então, em Deuteronômio capítulo 11, versículo 19 está: ensinai a vossos filhos, fazendo o quê? Falando delas, da palavra de Deus. De que maneira? Quando você estiver assentado, está aí, olha aí, irmão, na Bíblia. Assentado em tua casa, você tem que falar a palavra, ensinar a palavra do Senhor.
andando, que mais? Pelo caminho. Estão andando e estão falando do quê? Quando uma criança vê o pai e a mãe falando mal da vida dos outros, essa criança está sendo treinada para quê? Para falar mal da vida dos outros. Pessoas que falam mal da vida dos outros não têm ideais. O que me interessa é a vida de A, de B e de C. Eu tenho que cuidar da minha. E se tomar cuidado, eu não tenho tempo para cuidar só da minha vida. Vamos cuidar da nossa vida, irmãos. Então, quando um filho vê pai e mãe falando mal dos outros, ele vai aprender o quê? A falar também mal. Ele vai achar que isso é certo. Não é só dentro de casa, é quando está andando. Você está treinando aquela criança. A palavra também, irmãos, de ensinar, está em ministrar o ensinamento, em pregar o ensinamento, assentado na tua casa, andando pelo caminho, e que mais? Deitando-te. Quando estiver deitado na cama, também há momento de falar, de ensinar, e também quando estiver levantando-te. Versículo 20, escreve a palavra onde? Nos umbrais da tua casa, das tuas portas. Para quê? Para quê, irmão? Versículo 21. Qual o benefício do ensinamento da palavra, da educação aos nossos filhos? Qual que é o benefício? Para que se multipliquem. Veja bem a promessa que está aí. Porque pode acontecer, irmão, vidas podem ser ceifadas, pessoas podem morrer precocemente, tudo por falta de ensinamento e de instrução. Mas o Senhor está aqui nesta noite, a palavra dele está sendo pregada, a igreja vive pela palavra e pelo ensinamento. Olha o versículo 21, para que se multiplique os vossos dias, não somente os vossos, mas os dias dos vossos filhos, pais e filhos, vivendo e tendo multiplicação de dias pelo benefício do ensinamento da palavra, que o Senhor jurou aos vossos pais, dai-lhe como nos dias do céu sobre a terra. Porque se diligentemente, versículo 22, se diligentemente fizeres o quê? Guardardes. Guardar é prática. Como que você vai treinar o seu filho? Como que você vai transmitir ao seu filho? Como que você vai instruir sem praticar no dia a dia? Eis uma questão, eis um ponto de interrogação. O apóstolo Paulo nos fala, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, lá no capítulo 13, versículo e capítulo muito conhecido, cantado, mas que tem algo para nós aqui, a suprema excelência do amor. 1 Coríntios 13, versículo 11, quando eu era menino, quando eu não tinha um total entendimento, eu falava como menino. A minha educação era limitada. Eu falava como menino. Não somente falava como menino, que mais? Eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas essa fase de criança é breve, igreja. A fase de criança é breve. O seu filho é pequeno hoje, amanhã ele já está grande. Não há tempo, irmão, para deixar para depois. Educa o teu filho hoje, ensina ele hoje. Ainda é tempo. O meu pai me dizia sempre, não sei se vocês já ouviram essa frase, o cipó, ele só entorta quando ele é novo. Quando o cipó fica velho, ele quebra. Se você tentar mexer com ele, ele quebra. A resistência, personalidade de uma criança é formada nos primeiros anos de vida.
Você jamais conseguirá mudar a personalidade de uma criança depois de certos anos. É em vão, porque já ficou gravado. E o inimigo sabe disso. Ele está entrando nas escolas, doutrinando um ensinamento errôneo, fora da palavra. Igreja, irmãos, irmãs, vigie, ore com seus filhos, ensina os seus filhos, porque Deus assim o quer. E é responsabilidade dos pais e mães que estão diante de Deus fazer isso, porque Ele não perde tempo. Nas ruas Ele está ensinando muitos filhos, na escola muitos filhos, para esses se desviarem e trazerem grandes tristezas aos pais e mães, viverem pouco sobre a terra e trazer um caos na sociedade. Mas nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Ainda Deus está aqui abençoando o teu povo, temperando essa terra para a glória do seu nome. E vai usar quem? Você, irmã, você, irmão, que terá uma casa dedicada ao Senhor. Então Paulo disse que é breve, ele disse logo, esse período passou, esse ciclo passou, mas logo eu deixei o quê? Eu deixei as coisas, eu cheguei a ser homem, eu fechei o ciclo. 1 Coríntios 12, 11, eu acabei com as coisas de menino. Provérbios 22 e 6, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, o sábio Salomão dando conselhos para nós. Provérbios capítulo 22, versículo 6, instrui. Esta palavra instruir, em algumas Bíblias está ensinar, que é o mesmo significado. Instrução, ensinamento, transmissão de conhecimento, educação. Ensina, instrui um menino. No quê? Olha aí, irmão, por que a Bíblia fala menino? Hoje, a pedagogia descobriu, por anos de conhecimento, que nós conseguimos educar, embutir na cabeça das crianças coisas boas e más. Quantos hoje estão dando problema à sociedade, e você vai verificar a infância, verá uma infância conturbada, verá uma criança que foi aproveitada ou violentada pelos parentes, verá, irmãos, um sofrimento em família, e aquilo causar, irmãos, um caos lá na frente, uma tragédia ali na frente, porque o inimigo quer isso. Mas glórias a Deus, que temos famílias aqui no Santana, que são tementes a Deus. Deus está no comando da minha e da tua família, glória a Ele. Provérbios 22 e o 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar. A obrigação do pai é o quê? Ensinar, instruir. Quando você vê alguma coisa estranha, se você vê, é porque você está olhando no olho do seu filho. Pai e mãe têm que olhar no olho do filho, no olho da filha. Eis o motivo importante das refeições, juntos, conversando, dialogando, agradecendo a Deus pelo alimento e tendo um diálogo com os filhos. Hoje o celular está tirando isso, hoje a mídia está tirando isso, hoje estão educando os filhos pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Não, irmão, é pai e mãe olhando no olho dos seus filhos e conversando, educando, instruindo o menino no caminho em que ele deve andar. Quando você faz isso, o que diz o final do versículo?
Até quando ele vai guardar o que você ensinou? Porque nos primeiros anos de vida já é comprovado cientificamente que se molda a personalidade de um ser humano. Por isso que há uma guerra, por isso que há uma disputa com os nossos filhos. Já é comprovado estatisticamente há muitos que filho de crente é crente quando entra na faculdade. A maioria deles, quando sai da faculdade, muitos desviam. E desviam por quê? Porque não tem raiz, não tem ensinamento, não tem base. Não importa o que um filho do irmão ou uma irmã for no futuro. Seu filho, mesmo você sendo pobre, pode ser um médico. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Hoje não é impossível, irmão. Pode ser um juiz, pode ser um advogado, pode ser uma pessoa formada. Mas mesmo sendo uma pessoa formada, tendo um alto salário, se ele foi ensinado, como diz em Provérbios 22:6, ele sabe as suas origens. Ele sabe da onde ele saiu, ele conhece as suas raízes. Lembra que Moisés tinha tudo com a filha de Faraó, mas jamais esqueceu as suas raízes. Ele preferiu ser judiado com o seu povo do que ter uma glória momentânea. Isso é base, isso é ensinamento, isso é instrução, isso é doutrina, isso é treinamento que o pai e a mãe de Moisés deu para a glória de Deus. Foi um dos maiores líderes da história. Escutou aí? Sabe por quê, irmão? Porque foi instruído. Pai e mãe instruiu, foi exemplo. Não importa o que a pessoa é. A pessoa tem que lembrar de onde ele saiu, mesmo tendo um alto salário, mesmo tendo um cargo. A pessoa que foi instruída tem base. Filho de crente entra na faculdade e o filho de crente sai da faculdade sendo mais crente. Você crê nisso? Você confia nisso? Porque tem base. Porque sabe que o lar que ele tem, mesmo que seja 3 cômodos, mesmo que passe necessidade, era um pedaço do céu. Ele sentia a presença de Deus. Ele jamais vai deixar, aleluia, de servir esse Deus tão maravilhoso. Mas o tempo passa rápido. A situação, irmão, é que nós devemos ensinar. Ensina, instrui o menino o caminho que deve andar. E até quando? Envelhecer. Como que é, irmãos? É até quando? Ele pode ficar velho. Os cabelos brancos. Pai e mãe já morreu, mas o caminho foi ensinado. A mente já está embutida a ser um verdadeiro adorador. Pai e mãe, fique de pé todos em nome de Jesus agora. Pai e mãe, ensina. Quando? Toda hora. Em que situação? Em todas as situações. Instrui, treine, doutrine, para que a sua família seja uma bênção para a glória de Deus. Estenda a mão para o céu agora e ore pela tua família. Talvez o seu filho não está aqui, sua filha não está aqui, um parente que você queria não está aqui, mas agora você vai alcançar ele com a oração. Você crê nisso agora? Você vai falar o nome de um parente seu aqui. Deus está mandando eu falar isso aqui agora. Você vai falar o nome desse parente e Deus vai alcançar, Ele vai mudar a situação. Ele vai mudar a situação. Não duvide do poder desta oração nesse domingo aqui, dia 1 de agosto de 2021. Deus está fazendo milagres, Pai Santo e Poderoso. Nós oramos agora pelos nossos familiares. Nós oramos agora, Senhor, nesse culto com a família, por nossos parentes, filhos, filhas,
parentes próximos, noras, genro, Senhor, alcance agora poderosamente essas vidas que não estão aqui, que por um motivo se esfriaram, desviaram, desanimaram, mas a tua palavra está lá, Senhor, a tua palavra está no cantinho do coração, a tua palavra está no cantinho da consciência, e é aí que o Senhor entra, é o Senhor que desperta, é o Senhor que faz a luz clarear, Senhor, aquela luz que está quase se apagando, ela vai se acender. Salva essa alma, Senhor, restaura essa vida para a tua glória, não deixa partir para a eternidade na condenação. Senhor, faz um milagre na nossa família, faz um milagre na nossa casa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos? Oh, Deus maravilhoso. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus de milagres, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, que um dia alguém nos ensinou o caminho, que um dia os nossos pais nos ensinaram, aleluia, o caminho que vai nos levar para o céu. Glória a Deus, porque muitos foram alcançados, talvez o pai e a mãe não ensinou, mas foram alcançados pelo Senhor, e você está formando uma família, e esta família será abençoada. Eu já vou dizer agora, é abençoada pelo Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus.